para deixar a zona de conforto, para sair da caixinha e então ser abençoado financeiramente. Porque Deus fala para ele: eis que te darei uma terra que você não conhece, terra que mana leite e mana mel, né? Então ele recebe um chamamento para obedecer, e por meio desse chamamento para obedecer, Deus lhe promete bênçãos financeiras. Isso é muito fácil, todo mundo sabe disso, não sabe? Mas eu te pergunto uma coisa: por que é que só Abraão é chamado em meio a essa geração? Você já parou para pensar nisso? Porque pensa comigo, nós estamos falando de uma geração pós-diluviana, uma geração que viu um homem, Noé, ser chamado para obedecer, e porque obedeceu, ganhou o mundo inteiro. Foi a maior bênção financeira que a gente tem até hoje, não é isso? Um homem foi chamado, obedeceu, ganhou a terra inteira, porque Abraão ganhou só a terra de Israel. Noé ganhou o mundo, não é isso? Depois de um testemunho desse, por que é que só Abraão responde a esse chamamento de Deus? Porque Deus não chamou só Abraão. A palavra fala que Abraão obedeceu, Abraão escutou. Que a palavra nos fala: muitos são chamados, poucos são os. Então por que a gente acha que foi só Abraão que foi chamado? A história é sobre quem, não é sobre quem é chamado, é sobre quem é? Quem obedece, quem é escolhido. Porque a gente tem essa impressão, falando: não, a história é só, não senhor, a história é só sobre aqueles que obedecem. Então por que é que só ele obedeceu? Porque a Bíblia nos passa a impressão, e a gente às vezes, porque lê a Bíblia por cima, que tem muito tempo entre Noé e Abraão. O que vocês acham? Tem muito tempo, sim ou não? Pergunta para o irmão: é muito tempo ou pouco tempo? 350 anos, irmão. É muito tempo ou pouco tempo? Muito tempo ou pouco tempo? O pastor Demir está falando muito. Para nós hoje parece muito, né, pastor Demir? Mas quantos anos viviam os homens naquela época? Matusalém viveu quantos anos? 900 e... um monte, né? Então naquela época não eram muitos anos. Aí você pode falar: eles esqueceram, né, da lição deixada por Noé. Você acha que 350 anos dá para esquecer essa lição? Sim ou não? Olha como a gente passa batido. Se você for ver na palavra, Noé estava vivo quando nasce Abraão. A geração de Abraão conheceu Noé. Olha só que coisa sensacional. Se você for pegar na genealogia, a gente vai ver junto. Noé estava vivo quando Abraão nasce. Na verdade, Noé e Abraão conviveram até 58 anos de idade de Abraão. Aí você vai falar: porque na verdade Abraão é descendente de Noé. Ele é da descendência de São, então eu vou pedir a ajuda de vocês aqui. Ele era repita comigo: taraneto de Noé, porque ele era descendência de Sem, que era filho de Noé. Mas Noé estava vivo. Você quer ver? Vou dar aí os versículos, você vai olhar em casa, tá? Então quando Deus chama Noé para poder obedecer, ou seja, as portas do dilúvio, mais precisamente quando ele fecha as portas da arca, Gênesis capítulo 7, versículos 6 a 11, né? Fala que Noé tinha 600 anos de idade. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga: eu chego lá em Cristo Jesus, irmão. Ué, você não crê que tudo é possível? Ué, bobagem é essa? Eu falo muito aqui: meu avô chegou nos 94, eu já estou contente, mas não é tudo é possível? 600 anos. A palavra fala, Gênesis capítulo 9, versículo 28 e 29, que ele viveu até 950 anos. Ok? Morre com a idade de 950 anos. Então nós estamos falando de um gap de 350 anos. Gênesis capítulo 11, 27 nos conta aí, a genealogia de Abraão desde 100, tá? Então fala que depois que passou 100 anos que tinha acabado o dilúvio, né? Ele gera, olha o nome desse cidadão, Arfaxade. 35 anos depois, Selá gera Asfaxade, gera Selá. 30 anos, Selá depois, né, gera Eber. 34 anos depois, Eber gera Peleg. 30 anos depois, Peleg gera Reu. 32 gera Serug. 30 gera Naor. E 29 depois, gera Terá, que era pai de
Abraão, né? E 70 anos depois, então, nasce quem? Abraão. Por que eu estou te falando isso, irmão? Porque muitas vezes, você sabe o que eu me sinto quando eu estou aqui em cima? Vocês já viram aqueles velhos doidos que ficam segurando a placa do fim do mundo nos filmes? Falando que o fim do mundo está próximo e ninguém dá atenção para isso. Eu imagino que era Noé. Da primeira vez Noé falou: o mundo vai acabar. Povo, Noé é doido. O mundo o quê? Não escutei. O mundo aconteceu o quê com o mundo? O mundo acabou. Noé vai, tá vendo? Não era doido. 300 anos depois já estava chamando Noé de doido de novo, que ele falava: olha, se você obedecer, Deus dá o mundo, ele deu para mim. O povo olhava para ele e falou: que Noé é doido, porque só uma pessoa acreditou, e o seu nome é Abraão. O que eu quero dizer com isso, irmão? Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Poucos escolhem obedecer. O chamado do dízimo e da oferta para ser abençoado está aqui. Mas basta muitas vezes uma geração para esquecer o que Deus fez na vida da gente. Você vê, Noé estava vivo, Noé estava testemunhando e as pessoas não estavam acreditando. Não deixa passar a sua geração sem acreditar no chamado que Deus tem feito, de que se você obedecer, você vai ser abençoado. É melhor você ser como Noé, né, como eu me sinto às vezes, segurando a plaquinha de que o mundo vai acabar e ninguém acreditando e sendo abençoado, amém? Do que ser aquele que não acredita e não é abençoado. Então olha para quem está do seu lado e diga assim: obedeça, e você será como Noé, você será como Abraão, herdará o mundo, amém? Aleluia. Então você que essa noite quer pegar um envelope, lembrando que nós temos envelope específico para a construção da igreja. Quem teve na construção esses dias? Oh, irmãs, parede está virtualmente pronta, né, pastor? Pensa num negócio que você chega lá e olha e fala: rapaz do céu, mas tá chique. Nós já estamos pensando já em telhado, né? Oh, glória. Esse é grande, hein? Mas já está chegando lá. Então você que quer pegar um envelope específico aí, né, da construção, o irmão tem. Você que quer usar a maquininha, o irmão tem também. Então você que quer pedir um envelope, é só levantar suas mãos. Vamos orar. Você que quer ser como Noé, agora é a hora de você fabricar a sua arca, né? Agora é a hora de você ser como Abraão e sair da sua terra, deixar a sua parentela, ou seja, sair da caixinha, da zona de conforto, que não é fácil pôr a mão no bolso, misericórdia. Aleluia. Vamos orar. Feche seus olhos, olhe em direção à sua terra prometida e declare comigo: Senhor Jesus, essa noite eu obedeço. Eu não quero ser só chamado, mas quero ser escolhido. Eu escolho obedecer. E essa noite eu tomo posse da minha terra prometida, em nome de Jesus. Aleluia. Pode trazer o seu dízimo, sua oferta, o seu coração. E quem quiser, quem tiver com dor de cabeça, dor nas pernas, dor na coluna, vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Nosso Deus é poderoso para curar, nosso Deus é poderoso para fazer. Amém, aleluia. Estenda suas mãos. Estenda suas mãos, vamos orar, vamos declarar a cura. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele está aqui nessa noite. O poder do Espírito Santo está aqui, o poder de Jesus está aqui, está operando nessas vidas. Senhor, nós declaramos cura, cura que vem do céu, cura que vem do Senhor. Deus, em nome de Jesus, o teu povo sarado, o Senhor levou naquela cruz todas as nossas doenças, as nossas enfermidades, o castigo que estava sobre nós, o Senhor nos trouxe a paz, e pelas suas pisaduras o teu povo é curado nessa noite. Nós liberamos uma palavra de cura. Deus, cura as emoções, cura o corpo físico, cura a mente, cura o psicológico, Senhor. Passa agora o teu sangue do alto da cabeça até a planta dos pés. Que o seu povo seja curado, que a Suelen seja curada. Nós declaramos agora uma palavra de cura lá naquele hospital. Espírito Santo de Deus, visita ela naquele leito de hospital, que ela possa sair ainda essa semana recuperada. Em nome de Jesus, esse neném vai nascer saudável, no tempo certo, na hora certa, para a honra e glória do nome de Jesus.
todos os nossos irmãos que vieram aqui à frente, Senhor, seja qual for a enfermidade, o Senhor pode curar, o Senhor pode curar, o Senhor é Jeová Rafá, o Deus da cura, e nós cremos no milagre. Levanta suas mãos e diz assim comigo: eu creio no milagre do Senhor. Nós declaramos sobre essas vidas a cura que vem de Deus, em nome de Jesus, amém? A paz do Senhor, amém? Hoje já estamos um domingo abençoado, alguns com calor, outros nem tanto, está esquentando, a temperatura está ficando muito boa e nós estamos muito felizes. Como foi dito hoje aqui várias vezes, é um dia de festa e celebração, e eu quero convidar os irmãos para a nossa palavra nessa noite. Abrir as Bíblias no livro de Lucas, capítulo 18, no verso 33. Pessoal, perdão, eu anotei 18 aqui, mas é 19. Vira a página aí. Não, dá tudo errado aqui agora. Nossa, ainda bem que eu consegui virar a página aqui, gente. Lucas 19, verso 33, agora sim. Diz assim, olha: quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? 34, porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar, e indo ele, estendiam no caminho suas vestes. Quando se aproximou da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que eles tinham visto, e dizendo, no 38, olha: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Verso 39 diz assim, olha: ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Amém? Vira aí de novo a página um pouquinho mais para frente, vamos a Lucas 22 agora, no verso 1. 22:1 diz assim, olha: estava próxima a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa. E no 2, preocupavam-se os principais sacerdotes e escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Espírito Santo, ó Pai, nós te agradecemos por esse momento. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Salvador, e pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nessa hora tirando, ó Pai, Senhor Deus, toda falta de atenção, tudo aquilo, ó Pai, que nos impede de receber a Tua palavra, e que o Senhor venha trazendo, ó Pai, os nossos corações sedentos, ó Pai, e cativos na Tua presença, que nós venhamos aprender mais do Senhor, e que o Senhor venha falar conosco nessa noite, no nome de Jesus, amém. O livro de Lucas, lá no capítulo 19, não 18, né, no verso 33, conta a história de quando Jesus estava chegando a Jerusalém. É a última semana da vida de Jesus, o último domingo que ele entra, né? Foram 7 dias antes. E nessa chegada em Jerusalém, a Bíblia conta que os discípulos e toda a multidão que o seguiam começaram a jogar as vestes no chão, por isso que tem o famoso Domingo de Ramos, né? E a gritar: bendito o que vem no nome do Senhor, e se levantava um rei. O povo judeu estava esperando ansiosamente pelo Messias, pelo Cristo. Eles aguardavam a vinda de um rei, o Salvador, e começaram a identificar na pessoa de Jesus. Identificaram de uma maneira errada a princípio, porque eles achavam que seria um rei para aquele século, nos moldes daquele momento, e intentaram tirar a vida de Jesus. E a Bíblia conta que isso aconteceu numa semana de Páscoa.
Foi quando iniciou a semana de Páscoa. Então, hoje é domingo de Páscoa. Vou falar sobre o quê? Sobre a Páscoa. Perdão, irmãos. Então, primeiramente, o que é a Páscoa? Amém? Eu sei que quem já tem um tempinho de igreja já sabe, os que estão mais novos estão aprendendo, mas é algo muito conhecido. Livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo 12. Vou ler o 13 e o 14, amém? Olha, Êxodo 12 diz assim, no verso 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrarei por estatuto perpétuo. Amém? Aqui conta a história do que era a Páscoa para o judeu. Está lá no livro de Êxodo. O pastor Wallace começou falando de Abraão, que foi escolhido, e Abraão gera Isaac, gera Jacó, e da descendência de Jacó vem José, que foi vendido para o Egito. E num período de grande fome, o que aconteceu? Jacó, Israel e toda a sua família com seus filhos vão para o Egito, e lá tem alimento, e o povo de Deus era para ficar uma temporada lá, até passar fome, continua. E os egípcios, ao ver que a população estava crescendo muito, os fazem escravos, e a Bíblia fala que esse povo fica escravo por 430 anos. E o Egito tinha muito medo do povo se levantar contra os faraós, porque eles viram a multidão de israelitas que estavam se formando naquela região, e eles ficaram com medo, porque o Egito era uma nação que sempre estava em guerra contra os assírios, e eles começaram a pensar assim: olha, se esse pessoal de fora vier aqui nos atacar e fizer uma aliança com os israelitas, será o nosso fim. E aí começou a massacrar os israelitas, impor trabalhos pesados, cada vez mais serviços forçados, e o povo continuava aumentando, até que chegou ao ponto de mandarem matar, os primogênitos e jogar no rio. E aí, nesse interim, surge Moisés, que foi deixado às margens do rio, mas Deus o levanta para livrar o povo de Israel, os israelitas, da terra do Egito. E esse é um período conhecido pelas pragas. O faraó endurece o coração e várias pragas são enviadas contra o Egito, e a 10ª praga era a praga mais pesada, a que realmente transformaria aquele local, e era a praga da morte dos primogênitos. O Senhor decretou que ele passaria sobre aquele local, e todo primogênito, tanto dos filhos dos egípcios e dos animais, seriam mortos naquela noite. E falou para o povo de Israel se preparar para a Páscoa. E a Bíblia conta que era no dia 10 do mês de Abib, que se tornou, era entre março e abril, mas o primeiro mês do calendário judaico. E o Senhor fala para eles: olha, ele dá algumas diretrizes. Vocês vão pegar um cordeiro, podia ser um cabrito também, macho, sem defeito, de 1 ano. E daqui a 4 dias, no 14º dia, vocês vão, no finalzinho da tarde, o imolar, e vão assá-lo e comer com ervas amargas e pães asmos, pães sem fermentos. Se a família for pequena, chama o vizinho também, para não desperdiçar, vamos comer, mas a carne não poderia sair da casa. Eles teriam que sentar naquela noite, comer a ceia do Senhor, e a carne que sobrasse deveria ser queimada. Não, a carne não poderia ser comida crua, nem cozida, deveria ser assada. Comer com ervas amargas, para lembrar
do tempo de servidão deles do Egito. E comer com pão sem fermento. O fermento na Bíblia ele significa, às vezes, o pecado que se prolifera, né? Muito rapidamente, um pouquinho só leveda toda a massa. Então era para o povo não usar o fermento na massa. E isso foi estabelecido para ser a Páscoa. E ele falou o seguinte: olha, na hora que você matar o animal à tarde, para reunir, para celebrar, o que vocês vão fazer? Pegar o sangue desse animal e passar nas ombreiras e na verga da porta. E na hora que o anjo da morte passar, onde ele vir o sinal, o sangue aspergido sobre os umbrais da porta, ele não vai entrar ali, ele não vai ferir. E vocês comam essa Páscoa. Deus indica também como comer. Era para comer pronto, comer apressadamente, porque eles iriam sair do Egito. Nessa noite, o Senhor vai livrar o povo de Israel do Egito, e você tem que fazer isso como um memorial eterno, para lembrar da Páscoa. A Páscoa, então, tanto do hebraico quanto do grego, que é o Pessá, significa passagem. Era passagem. O anjo da morte, quando via o sinal na porta, ele passaria e não entrava. Então esse é o sinal da Páscoa. O anjo passaria. E isso foi estabelecido como um memorial e uma festa ritualística para o povo judeu. Eles deveriam comemorar isso. E eles comemoravam isso anualmente, a Páscoa. Se reunia por 7 dias, era uma festa interessante. O povo ia para Jerusalém, chegava lá aquelas caravanas, imagina, né? Todo o povo reunido, vendo a família distante que foi, reunia para comemorar e comer a Páscoa. Passava ali um período de constrição, lembrando do que o Senhor havia feito para eles, mas era um momento de muita alegria, muita festa. E nesse período dessa festa, alguns anos depois, em Jerusalém, quando Jesus chega na cidade, a cidade está reunida para celebrar a Páscoa, que era uma ordenança para o povo de Israel cumprir, e nessa época já nós estamos falando dos judeus, né? Estavam ali cumprindo como mandamento do Senhor. O judeu deveria celebrar a Páscoa, ele era conhecido por isso. O judeu tinha algumas marcas nele específicas: a circuncisão, que de forma técnica é uma cirurgia de fimose que fazia em todo macho, as festas que ele cumpria, e a dieta do judeu, porque o judeu não comia qualquer coisa, né? Ele era conhecido por isso, e era um povo que tinha 3 festas muito específicas: a festa da Páscoa, dos tabernáculos e das cabanas. E nessas festas eles se reuniam para comer e lembrar do sacrifício. E a Bíblia conta que na época de Jesus durante sua vida ele participou, creio eu, de várias solenidades de Páscoa. A partir dos 12 anos ele participou, ele ia nas solenidades comemorar e comer a Páscoa do Senhor. E nessa semana que Jesus chega em Jerusalém, é a semana do início da Páscoa, a cidade está lotada. E ele chega ali para comemorar a Páscoa, e ao entrar na cidade o povo o adora como rei, aquele que seria ungido, o Salvador. Os principais sacerdotes, os escribas da região, eles achavam aquilo um absurdo. Alguém que veio para ser rei deles, logo Jesus. Os discípulos e as pessoas que seguiam Jesus, eles estavam ansiosos por um rei. O último rei que havia estado em Jerusalém foi Jeoaquim, que foi levado cativo para a Babilônia na época de Daniel. De lá para cá não houve mais rei em Jerusalém. Havia algum preposto, apesar do rei Ciro ter decretado a libertação do povo israelita, eles voltaram para Jerusalém, mas não houve um rei judeu, e eles esperavam um rei da descendência de Davi. Então eles estavam ansiosos por isso, e os discípulos identificavam Jesus como Cristo e esperavam nele como se fosse ungido um rei. E isso causou um tumulto muito grande, porque o discurso de Jesus, que era um discurso extremamente cativante, ele era envolvente, todos os que escutavam ficavam maravilhados com seu conhecimento, com a sua sabedoria. Contudo, os fariseus discordavam dele, porque
Jesus questionava algumas coisas. Ele falava que o mais importante não era o sábado, porque Deus era Senhor do sábado. Ele começa a questionar isso. Ele falava que o coração é mais importante. O que contamina o homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai em relação à comida. E isso, entre os fariseus, entre aqueles mestres da lei que tinham eles cumpriam a lei de forma muito rigorosa, soava como algo fora da lei, algo que deveria ser estipado, e eles pensaram o seguinte: nós temos que matar Jesus. Então, dito isto, o que nós temos? Jesus chega nessa última semana em Jerusalém. Quando ele entra, ele faz a purificação do templo. Ele chega lá para essa festa. Tem muita gente nas barraquinhas, né, o pastor Wallace? Na beira do templo, vendendo cordeiro para ser sacrificado, fazendo negócio, trocando dinheiro da moeda. E ele já chega, revolta com aquilo. Ele faz a purificação do templo e expulsa todos eles. Fala que na casa do Senhor era para ser casa de oração. E ele vai todos os dias no templo, e ele começa a ensinar, e a multidão seguia ele. Ele saía à noite para repousar perto do Monte das Oliveiras e voltava, e toda hora que ele estava no templo, a multidão, você imagina, todo o povo de Jerusalém, e aí nós estamos falando de muitas pessoas, reunia e se maravilhavam com a doutrina que Jesus falava. E os principais líderes e sacerdotes falaram assim: nós temos que matar ele. Mas eles estavam com medo do povo reagir contra eles. Falaram assim: não vai dar certo, nós temos que achar alguma ocasião específica para pegar ele e matar. E nesse período, Judas faz um acerto para trair Jesus e entregar, e Jesus prepara para a última ceia que ele vai participar. No livro de Lucas, do 22 ao 29, se a gente voltar lá, no livro de Lucas, 22, no verso 19, eu vou ler o verso 14, 22, 14, diz assim: olha, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Então aqui nós já estamos no cenário. Jesus está fazendo a última ceia, ele está com os discípulos, e nesse momento que ele está comemorando a Páscoa, como todos os judeus faziam, no verso 19 ele fala o seguinte, em Lucas 22, olha: e tomando um pão, tendo graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, é o meu sangue derramado em favor de vós. Nesse instante, na última ceia, na última Páscoa, Jesus institui a ceia do Senhor. Então nós temos aqui uma transição de aliança, do Antigo Testamento para o Novo Testamento. A Páscoa até então, e por hoje pelos judeus comemorada, significa isso: essa passagem do anjo da morte, quando libertou os israelitas, e a saída do Egito para a terra prometida. E Jesus, ao fazer a última Páscoa, ele institui a ceia. Ele chega, os discípulos se reúnem e fala assim: olha, toma o pão, esse é meu corpo, e pelo cálice, esse é o meu sangue. Dito isso, eu quero fazer agora algumas considerações sobre a Páscoa. Nós estamos num período de Páscoa, não é isso? E a Páscoa hoje, nós estamos vivendo um período de Páscoa que foi instituída. Ela é uma festa, é uma celebração hoje cultural, realizada, a qual não tem relação nenhuma com a Páscoa celebrada pelo judeu. Esse é o primeiro ponto. Então aqui eu quero elencar aqui
4 itens muito importantes, vai ter o 5º também. Primeiro, coelho e ovo de Páscoa não tem nenhum significado bíblico. Essa é a primeira coisa que a gente vai aprender aqui, né? Relembrar. Coelho, não existe coelho da Páscoa na Bíblia, não existe ovo de Páscoa na Bíblia. E ainda vai ter uma coisa que mais interessante ainda, que às vezes vai até frustrar alguns, pessoal. Coelho não bota ovo. Isso é importante de ser dito também. Coelho não bota ovo. Então, da onde que veio esse coelho e esse ovo da Páscoa? O coelho e o ovo da Páscoa, ele vem de um sincretismo religioso, uma mistura de festividades pagãs na religião cristã, no início do 4º século principalmente, quando foi instituído em Roma pelo imperador chamado Teodósio. Constantino, ele parou com a perseguição dos cristãos, por volta de 313 depois de Cristo. E em 380, Teodósio, um imperador romano, nessa época nós estamos falando que Roma dominava toda a região, ele instituiu como religião oficial do Estado o cristianismo. Então todo romano passou a ser cristão por nascimento. E nisso, vieram todo mundo para a igreja, não houve uma conversão. Eles vieram pela igreja por uma obrigação do Estado. E a igreja teve que abraçar todo esse pessoal, e alguns vieram trazendo tradições de fora. Então o coelho vem da lebre, que era de um festival pagão sobre fertilidade. Começaram a falar assim, não, vamos colocar o coelho aqui, que ele simboliza o crescimento rápido do cristianismo. O ovo de Páscoa, que pasmem, não era de chocolate, não era, né? Era um ovo que era feito, pegado de uma tradição da Europa Oriental, ali da região onde que hoje é a Ucrânia, que o pessoal pegava esses ovinhos lá de galinha, tirava com muito cuidado com a seringa, a gema e a clara, esterilizava eles e pintavam eles por fora. Na verdade, esculpiam eles ali com a massinha e davam de presentes para simbolizar a vida. E incluíram isso daí como se fosse um símbolo nosso de vida de novo, de ressurreição de Jesus, mas não tem base nenhuma com a Bíblia. O ovo de chocolate, então, pessoal, ele é novíssimo, né? Começou na França, por volta do final do século XVIII, e aí depois se espalhou, né? Então, é uma questão nova o ovo de chocolate. Quaresma, que é os 40 dias, principalmente o pessoal da igreja católica faz, né? E tem isso como um ritual, não é um ritual bíblico, não tem na Bíblia isso. Então, quando por motivo da reforma protestante, as igrejas reformadas retiraram isso, porque não tem nenhuma base da Bíblia para que seja feito a quaresma. Você fique esse período e lá eles não podem comer carne. Então é outra coisa que é importante falar: comer carne na Páscoa não é pecado, é uma tradição que tem, e nós que temos só a Bíblia como fonte de referência de fé, nós não incluímos a tradição. Então nós podemos comer carne tranquilamente. Quem comeu carne esses dias, ó, sossegado. Não é pecado comer carne na quaresma. Amém? O período da quaresma de santificação, e que as pessoas às vezes tiram para fazer um jejum e uma consagração ao Senhor, pode ser feito, não tem problema algum se você fizer. Mas nós como cristãos devemos fazer isso o ano inteiro, não num período específico. Não tem nada de legalidade nisso, não é um dogma da nossa igreja, não é uma doutrina. Nós estamos livres disso, não significa que não devemos jejuar, sim, devemos jejuar, mas não só nesse período específico, e essa restrição específica não é pecado. Nós não temos um dia santo na nossa igreja, é sexta-feira, dita santa, feriado, né? Eu, como um bom funcionário público, não trabalhei, apesar que os colegas trabalharam, né, que o bombeiro não para, eu sou bombeiro, mas nós não temos uma sexta-feira santa, e o dia mais importante para nós não é o dia da morte, mas é o dia da ressurreição de Jesus, que é no domingo, porque Jesus morreu, mas ele ressuscitou. O dia mais importante para nós é o domingo de ressurreição, amém? Tanto por isso que nós não guardamos o sábado, mudou o dia da celebração do culto para o domingo, porque nós, na nova aliança, domingo é o dia mais importante, é o dia da ressurreição de Cristo. Então, a Páscoa
como cerimônia, ela foi instituída por Deus para o povo israelita como um cerimonial, que lembrava a libertação do Egito para a terra prometida. Contudo, a Páscoa, ela apontava para Cristo. O Antigo Testamento, ele vem como sombra, ele traz alguns dados para a gente relembrar. Ela aponta para o sacrifício verdadeiro, único e suficiente, para a necessidade de ter um sacrifício. Então Jesus, ele veio, na verdade, não para celebrar a Páscoa, mas para cumprir a Páscoa, sendo o nosso sacrifício. Ele é o nosso Cordeiro Pascual, ele entregou a si mesmo, e através do sangue dele nós somos livres de toda condenação do pecado e temos acesso à vida eterna. Essa é a boa notícia. Então, o cristão celebra a Páscoa? Fica a pergunta. A Páscoa, como cerimonial judaico, nós não celebramos. Cristo estabeleceu a ceia do Senhor. Toda vez que a gente ceia, nós lembramos, e aqui na nossa igreja a gente faz isso mensalmente, lembramos da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. É esse que é o significado para nós do período da Páscoa, e que Jesus instituiu naquele instante a ceia. Toda vez que você tomar do pão, repartir, tomar do vinho, você vai fazer isso em memória de mim. Amém? Então, cabe aqui então uma observação importante. Às vezes a pessoa fala assim, então nós não celebramos, não comemoramos a Páscoa. O que nós estamos fazendo hoje aqui então, falando de Páscoa? Nós não celebramos dessa maneira judaica e nem de uma maneira católica que resguarda esse período como uma ordenância. Ora, mas nós não somos desse mundo, estamos de passagem aqui, o céu é o nosso lugar, dentro em breve estaremos lá, né, como nós cantamos, mas por enquanto nós estamos aqui. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos sujeitos à cultura do povo. E esse é um período que o pessoal lembra. Então é importante que nesse período aqui nós façamos questão de lembrar do que era a Páscoa e do sacrifício de Jesus para nós. Amém? Então, e o ovo de Páscoa? Eu posso comer o ovo de Páscoa? Quem comeu o ovo de Páscoa? Amém? Da mesma maneira, pessoal, hoje a festa nossa, ela é a Páscoa, para nós cristãos reformados aqui, que nós temos com base na Bíblia, nós a encaramos como um período de cultural e comercial, principalmente. O objetivo é vender chocolate, né? Então, se você compra um ovo de Páscoa e come ele, sem acreditar que esse é o objetivo da Páscoa, que trocar o presente, que isso simboliza alguma coisa, não tem nenhum problema. Até bom que você compre um ovo de Páscoa e explique para a pessoa o que é a Páscoa mesmo, que para nós não tem coelhinho nenhum, nosso é o Cordeiro Santo, que morreu no nosso lugar, né? O ovo de Páscoa ele é apenas um símbolo. Se você come ele sem nenhum ritual, nada associado a ao pragmatismo espiritual, você se faz livre, não tem nenhum problema também. Nós entendemos dessa forma, amém? A não ser depois, se o pastor quiser corrigir. Dito isso, então, para finalizar, já estou terminando a palavra, eu quero trazer algumas aplicações sobre o que nós acabamos de falar. Então nós, cristãos, de forma resumida, não celebramos a Páscoa como um mandamento, como um período específico, ritualístico de consagração pelo Senhor, ou como um mandamento de Cristo. Contudo, é muito importante aproveitar esse momento para falar sobre o significado da Páscoa e o que aconteceu, e que Jesus Cristo veio nesse período de Páscoa, e num domingo de Páscoa ele ressuscitou, e ele está vivo hoje. Amém? Ele foi crucificado, então, é outra aplicação que nós temos, pelos nossos pecados. O cordeiro, antigamente, ele era imolado e sacrificado como um ato de perdão de pecado. Precisava sacrificar o animal para perdoar pecado. Hoje nós não precisamos mais disso, porque através do sacrifício de Jesus, os nossos pecados são perdoados, nós somos livres de toda condenação. Amém? Através de Jesus nós temos livre acesso ao Pai. É pela graça que nós somos salvos, é um presente de Jesus, Ele se entregou por nós. Uma outra aplicação, analogia entre a antiga aliança e a nova aliança.
A Páscoa ela foi instituída na antiga aliança, e só poderia comer a Páscoa aquele israelita que fosse circuncidado, que se convertesse. O estrangeiro, o escravo, que não fosse circuncidado, não podia participar da Páscoa. Na nova aliança foi instituída a ceia do Senhor, e de semelhante forma, de forma análoga, a nossa igreja entende que para ceiar é necessário ter o batismo. A circuncisão significava que a pessoa tinha se tornado israelita. O batismo significa que você se converteu ao cristianismo. E a partir do momento que você se converte ao cristianismo, você começa a ceiar. E isso, eu entro em outra aplicação, é um mandamento do Senhor. Então ceiar sim é importante. Tomar a Santa Ceia aqui na igreja é um ato importante, que foi um mandamento do Senhor, para fazer isso até que Ele volte. Então a outra aplicação é se você ainda não tomar ceia, não é batizado, está numa hora boa de procurar um curso de batismo. Aqui na igreja nós temos, faz direto, né? Nós participamos. O batismo é importante, batizar e tomar a ceia. Amém? Ele representa a nova aliança e é um mandamento. O Senhor Jesus mandou fazer. Esse sim nós devemos cumprir. E como última aplicação que nós temos disso aqui tudo, olha, Jesus ele já se entregou por nós. E Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Então, se porventura tem alguém que ainda não aceitou Jesus, é uma oportunidade boa da Páscoa para a gente falar isso, que Ele é o nosso Salvador, Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Amém? Através dele nós temos acesso à vida eterna, como a pastora falou aqui no começo. E isso é motivo de muita alegria. Então hoje nós estamos aqui relembrando da Páscoa, mas celebrando e comemorando a vitória de Cristo sobre a morte. Como a Débora falou, se Ele não ressuscitou, tudo seria em vão. E ontem a gente falava disso aqui no culto de jovens, sobre a ressurreição de Jesus. O livro de Atos fala que Ele ressuscitou e Ele apareceu por mais de 40 dias. Lucas, ao escrever o livro de Atos, ele registra que mais de 500 pessoas testemunhou a ressurreição de Jesus e o viu depois de ressuscitar. De forma que há provas infalíveis. E os novos cristãos, aqueles que viram, que no começo não entendiam que Jesus tinha vindo para morrer e ser o nosso rei e nos salvar desse mundo, e esperavam por um reino local, eles entenderam depois da morte de Cristo. E Pedro, que negou Jesus com medo de ser preso, depois que ele viu Jesus ressurreto e converteu verdadeiramente, ele aceitava tudo, mas não tinha como falar contra a verdade que Jesus havia ressuscitado. Ele é o nosso Salvador. Os primeiros cristãos morriam por isso, porque eles tinham plena convicção de que eram verdade. Amém? E hoje nós estamos aqui celebrando essa vitória de Cristo sobre a morte, através do qual nós temos salvação. Quero convidar a igreja a ficar em pé, para que possamos fazer uma oração. Amém? Senhor Deus, bendito Pai, nós te agradecemos. Ó Deus, nós te louvamos, ó Pai. Nós te louvamos por Jesus Cristo. Ó Pai, Senhor Deus, que não se usurpou ser igual a Deus. Antes, ó Pai, se limitou e assumiu forma de servo e veio, ó Pai, ser o nosso sacrifício, o nosso cordeiro sem mancha, sem defeito, o qual se entregou em nosso lugar, a qual se revelou, ó Pai, e trouxe uma salvação, ó Pai, Senhor Deus, tão maravilhosa, que nós temos acesso ao Senhor, da qual, ó Pai, nós não nos envergonhamos, porque é poder de Deus para a vida eterna. Nós temos uma esperança maior. Nós celebramos hoje porque Jesus está vivo, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Ó Pai, Senhor Deus, nós somos gratos por isso. Ó Pai, Senhor Deus, seja conosco nessa noite. Ó Pai, Senhor Deus, nos trata o nosso coração, ó Pai, para que nós venhamos nos alegrar sobre esse fato, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, ó Pai, Senhor Deus, como vitória sobre a morte, vitória sobre as trevas, e hoje nós somos livres. Nós declaramos que Jesus é o nosso Salvador, Ele é o único e suficiente Salvador, que nós os amamos e que nós entregamos nossa vida para Ele, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.